ela para de gravar. Recording is on. Vamos continuar. Então, vamos continuar a história ali das gimnospermas. Eu ainda tô, né, compartilhando a tela, vocês podem me dizer? Sim? Sim. Ah, então tá. E aí, essas plantas, elas começaram a tomar conta da ilha. E pinheiro é uma planta bastante complicada. Lembra que eu falei das micorrizas? Além das micorrizas não deixarem crescer nenhuma outra planta em volta, além de acontecer isso, o que elas fizeram? Lembra? Forma uma substância que não deixa crescer nada em volta. Ao mesmo tempo... Oi? As micorrizas, elas só se desenvolvem com se tiver o pinheiro? pino? Tipo, se o pino for cortado, ele ainda sobrevive ou morre? Não, sobrevive. É uma coisa a mais Sobrevive, na planta. né? Sobrevive. E assim, Mas ele a gente só encontra em outros aparece por grupos. causa do... Não. Mas no caso, ele aparece só por causa do pinheiro? Não. Mas... A gente tem, por exemplo, micorriza em orquídea. Então, alguns grupos têm essas particularidades. A gente vê isso em pinheiros, vê isso em orquídeas com bastante frequência. Tanto é que se vocês forem comprar terra para orquídea, a terra de orquídea é diferente da terra das outras plantas. Terra de orquídea vem fungo, porque a gente tem lá a associação dessas raízes com os fungos e é benéfico para os dois. Entendeu? Por isso que é diferente. Isso vale para pinheiro, tem outros exemplos de plantas que isso acontece. Não é para todo mundo, mas a gente tem alguns exemplos. Voltando aqui, o que aconteceu? Esses pinheiros, eles começaram a se espalhar pela ilha de Florianópolis. E aí, gente, o ambiente insular, né, o ambiente de ilha, é bastante complicado. E, ao longo do tempo, começou a ocorrer uma substituição. Então, a vegetação nativa estava sendo morta e sendo substituída por pinheiros. E aí, uma ONG, isso daí faz bastante tempo, tá, gente? Teve uma ONG que ele lançou uma campanha que, se vocês vissem algo assim na praia, era para arrancar. Porque o pinheiro é uma planta exótica. Ele trouxe aqui para a produção de madeira, tal, mas é uma planta exótica e ela tem um poder destrutivo bastante grande. Por isso que o controle, quando a gente tem plantações de pinos, ele é super rigoroso. A gente tem que ter um cuidado. E na ilha, esse cuidado, além de ter sido pouco, ele foi exacerbado porque era um ambiente de ilha. Então, na hora que a gente tem um ambiente que não é de ilha, que não é um ambiente fechadinho, a gente tem menos problemas. Então, isso foi uma coisa que aconteceu. E isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Então, lá, para quem... Teve um dos meninos que falou para mim, professora, eu não consegui achar as estruturas. Então, vamos lá? Esse daqui é um microestróbilo. No microestróbilo, o que a gente tem? Esse é o microestróbilo, microesporófilo, que é cada uma das escamas, o microesporângio, que é aquela bolsinha cheia de grão de pólen, que são os micrósporos. É basicamente isso. No feminino, isso daqui é um estróbilo cortado, tá? É igual do exercício que eu deixei para vocês fazerem. No feminino, é basicamente a mesma coisa. Megaestróbilo, cada escaminha é o megaesporófilo. Ó, só para mostrar que pinheiro a gente tem duas partes da escama, né? Aqui tem o óvulo, que a gente chama de escama euvolífera, e uma bráctea estéreo, que é essa pontinha solta. O megaesporângio, e lá dentro a gente tem o megásporo. Então, na hora que eu pego ali no pinus, eu sempre tenho 2 óvulos. Toda ali, cada escama dessas tem sempre 2 óvulos com a micrópila voltada para dentro, por isso que é chamado de óvulo invertido. Isso daqui eu já mostrei, para mostrar o jeitão da planta, formato de agulha, masculino, feminino. Ó, para mostrar que eles estão no mesmo indivíduo, masculinos e femininos. E aí eu vou deixar uma perguntinha para vocês pensarem. Na hora que a gente tem os pinheiros, de um modo geral, toda vez que eles estão no mesmo ramo, o masculino e o masculino sempre está do lado de fora, mais voltado para a parte externa e o feminino para dentro. Pense no porquê.
Nunca vai ser o contrário. Sempre vai ser desse jeito. Pense no porquê. Vou perguntar no finalzinho da aula, quando a gente acabar, vou fazer essa pergunta. E uma outra família dentro das coníferas é a família Araucariaceae. As araucárias é uma família, a gente já tem representantes aqui no Brasil, formada por 3 gêneros, 32 espécies. A espécie que a gente mais conhece é a araucária. Há pouco tempo atrás descobriu-se um próximo gênero, né, que é o gênero Vollemia. Ele foi encontrado num parque do Canadá, uma espécie nova. Isso é muito raro acontecer com o gimnosperma, descobrir espécies novas, porque é um grupo muito antigo, está aí há muito tempo. Como sinapomorfias, as araucárias, elas têm o quê? A escama é fundida com a semente. Eu não separo a bráctea estéreo da escama ovurífera, elas são uma coisa só. E eu tenho só um óvulo por escama. Pinheiro tem 2, araucária tem 1. Pinheiro tem óvulo invertido, araucária tem o óvulo na posição normal, por exemplo. Pinheiro é monóico, araucária é dioica. Muito raro, a gente tem alguns exemplos de monóicas, mas a maioria delas são dioicas. O pólen não tem saco aéreo, pinheiro tem pólen com saco aéreo. Pinheiro tem folha em forma de agulha, araucária tem folha em forma de fita. Tem uma substância bastante resistente ali, que vai formar ali uma cutícula muito espessa. E essas duas escamas juntas, a bracteosteria, vai formar ali a casca do pinhão, que é o que a gente tem. E aí, para mostrar o hábito da planta, então a araucária tem esse jeitão diferente. Espero que vocês tenham visto a reportagem ali, que eu deixei lá para vocês verem do Fantástico sobre as araucárias, o porquê da importância de se conservar esse tipo de árvore, as folhas da araucária, o masculino, o feminino e a semente, que é o pinhão. Então, lembra, microestróbilo, mega estróbilo. Só para mostrar a diferença de tamanho entre os dois, o feminino e o masculino. Essa parte daqui, que eu vou mostrar para vocês, é curiosidade. Então, o que importa para a gente dentro das coníferas são basicamente pinheiros e araucárias, mas eu gostaria que vocês a gente vai dar uma passada para vocês verem a diversidade que eu tenho aqui dentro de gimnospermas. Então, eu tenho, por exemplo, o Podocarpus. Podocarpus também é uma planta utilizada em paisagismo, a gente encontra em alguns lugares. Ele parece um pinheirinho, só que ele é mais fininho, mais comprido. Essa daqui são as sementes do Podocarpus, olha aqui o masculino e as sementinhas ali do feminino. O Podocarpus, ele é uma planta ornamental. Uma outra família que a gente não tem aqui no Brasil naturalmente, são os cupressos, a família Cupressaceae, mas a gente tem como representantes a parte paisagística com os pinheiros de Natal. Os pinheiros de Natal, ou eles são cupressos ou eles são tuia. São um dos dois. São os pinheirinhos que a gente geralmente utiliza como árvore de Natal. O que eu quero que vocês reparem, olha o tamanho da folha. As folhas, elas são pequenas escamas. Outra coisa que é interessante, olha o estróbilo feminino. Ele é mais arredondado, ele não tem aquele formato típico da pinha. Isso muda de um grupinho para o outro, tá? É isso que eu quero que vocês... A gente tem a pinha como tradicional, mas a gente tem outros formatos de estróbilos também. Dentro de uma da família Cupressaceae, a gente tem o junípero. O junípero é com a sementinha do junípero que a gente faz o gin. Gin, que era uma bebida de velho. Só velho bebia gin. E hoje está na moda de novo. Até bebida tem ondas de moda, né? Hoje a moda é tomar gin. Só para vocês terem uma ideia, o que dá o gosto do gin é o junípero. Outras famílias, por exemplo, as Taxodiaceae, essas são as grandes árvores, são as gigantonas, né, que são as sequoias de modo geral. A gente tem vários gêneros, que é sequoia, metasequoia e sequoia dendron. São grandes árvores.
Essa a gente não tem representante nenhum no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, que é uma comparação de um homem com o diâmetro da maior árvore do mundo, que é uma sequoia. Então, para mostrar ali o pessoal abraçando a árvore, mostrar quantas pessoas precisam para abraçar a árvore. Se eu não me engano, acho que é nos Estados Unidos, tem uma rodovia que ela passa, e aí tinha uma sequoia, e eles fazem a rodovia por dentro do tronco, você passa por dentro da árvore. Eles abriram um buraco, a rodovia passa por dentro da árvore ali, da sequoia. É até um ponto turístico e tal. É interessante. Outras famílias, a família Taxaceae. Esse daqui é o Taxus. É dessa sementinha aqui que a gente tira o Taxol, que é a substância utilizada contra o câncer de ovário. Então, até hoje, a gente não tem um medicamento sintético que simule o Taxol, que é a substância natural. Então, existem plantações de Taxol nos Estados Unidos para fazer as farmacêuticas, né? Elas têm plantações de Taxus para poder fornecer o Taxol. O Taxol é tirado da semente, mas é tirado da casca da planta também. Então, é uma substância extraída ali da árvore. Então, existem plantações imensas de Taxus para a retirada dessa substância. E o nosso último filo, não menos importante, mas ele é o mais diferentão. Então, a gente viu Cicadófita, Ginkgófita, que são os filos que a gente chama de primitivos. Lembra que tem a bolsinha de água, o gametinha ainda nada lá dentro. A gente tem as coníferas, que é o grupo mais importante, é o mais conhecido, é o que tem maior importância econômica, que a gente já não tem mais bolsinha com água, a gente tem polinização pelo vento e por aí vai. A gente tem as características básicas de gimnospermas, são tiradas das coníferas. E aí a gente tem o último filo. E o filo Guinetófita, ele é um filo bastante distinto. Então, ele compreende 3 grupos de plantas muito diferentes entre si, que tem uma mistura de características de gimnospermas e angiospermas. E o porquê disso? As guinetófitas, elas representam o passo intermediário entre gimnosperma e o próximo grupo, que é o passo da frente, que são as angiospermas. Ela está ali naquele meio. Então, na hora que a gente analisa o grupo, eu tenho características de gimnosperma? Tenho. Mas eu tenho características que vão surgir só em angiospermas. Ela é um misto dos dois. Então, ela tem os estróbilos, eles têm uma série de brácteas e parece flor. Então, por isso que eu coloquei flores e inflorescências entre aspas. Então, as unidades reprodutivas, a gente chama de estróbilo composto. Então, dá a impressão de serem flores. Não é. Continua sendo um estróbilo, que não é pétala, não é sépala, mas tem uma impressão. Uma outra característica é que eu tenho um envoltório no entorno do óvulo, um revestimento a mais dentro do óvulo. Então, os gimnospermas têm um revestimento só, angiospermas têm 2. Algumas guinetófitas têm 2 também. Quase toda guinetófita tem o que a gente chama de gota de polinização, que é a presença de néctar. Néctar é um negócio que a gente vai encontrar em flor, não necessariamente em estróbilo. Vocês viram, o estróbilo é marrom, não é atrativo, a polinização é pelo vento. As guinetófitas, de modo geral, algumas delas, elas têm polinização que são por insetos. Isso é uma coisa que a gente enxerga com bastante clareza em angiosperma. E eu tenho elementos de vaso no xilema secundário. Mas esse elemento de vaso, ele não está sozinho. Ele está misturado com traqueíde. Então, é um grupo que a gente chama de intermediário. Fala, minha filha. É que toda vez que eu tenho um computador, que tá calor agora, eu não ouço o desenho. Ouço. Tá, depois eu arrumo lá. Então, vamos lá? As guinetófitas, elas têm cerca de 90 espécies. E aí ela tem algumas características que, por mais que sejam bem diferentes entre si, ela tem algumas coisas que juntam elas como um grupo só.
por exemplo, presença de brácteas ao redor dos óvulos e dos microesporângios. Então, parece flores masculinas e femininas. A semente tem 2 integumentos, que tem gota de polinização e, na maioria dos casos, são plantas dioicas. Por que é um grupo controverso? Porque ela é uma gimnosperma? É. Não tem fruto. As sementes são nuas, igual a gimnosperma, não tá dentro do ovário. Mas o estróbilo parece uma inflorescência. Ela não é uma angiosperma. Ela tem elemento de vaso? Tem, mas está junto com traqueide. Angiosperma não tem traqueide mais. Ela perde esse vaso. Aqui, em Guinetófita, tem elemento de vaso e traqueide. Uma outra coisa, alguns grupos têm o que a gente chama de dupla fecundação, que é uma coisa exclusiva de angiospermas. Por isso que ela é um grupo intermediário entre os dois. Então, só para vocês terem uma ideia, como é que elas estão distribuídas, então a gente tem as efedráceas, né, as efedras espalhadas ao redor do mundo. A gente tem a Welwitschia, que é restrita a um único lugar do mundo, que é o deserto da Namíbia. Não tem essa planta em nenhum outro lugar do mundo, ela é endêmica desse local. E aqui no Brasil, a gente tem apenas um representante com mais diversidade, que são os guinetos, presentes aqui na Amazônia, e algumas efedras lá para o sul do país. Então, só para vocês verem, essa daqui são as estruturas dos estróbilos, né, femininos, de algumas espécies. Então, olha lá, dá a impressão de ser uma florzinha composta. A gente consegue perceber isso. Todas elas têm o que a gente chama de gota de polinização, que é um néctar que vai atrair insetos. Então, a polinização das Guinetófita, de modo geral, ela é por insetos. Só para vocês terem uma ideia, eu vou passar rapidamente os três grupos, né? O que importa vocês saberem o grupo geral, que são as Guinetófitas. Os 3 grupos aqui a gente vai só para mostrar as características. As efedras são plantas de deserto. Então, os estróbilos masculinos e femininos, eles parecem pequenas folhas. As flores são reduzidas às escamas e esse grupo não tem a dupla fecundação. Então, essas são as efedras, só para vocês terem uma ideia. É da efedra que a gente tira uma substância muito importante chamada efedrina. A efedrina é uma substância presente nos suplementos alimentares, suplementos dietéticos. É o que dá energia daqueles suplementos. Principalmente o pessoal que faz academia, o pessoal fitness, utiliza, vocês vão ver que tem efedrina, é retirada aqui dessa plantinha. As guinetales, a gente tem guineto aqui no Brasil, a gente tem uma planta amazônica, e o guineto é uma planta super interessante. Eu vou mostrar aqui a foto dele. O guineto parece uma angiosperma. Na hora que a gente vê à primeira vista, as folhas são folhas muito parecidas com folhas de angiospermas. Só que ele não tem fruto, isso daqui é a semente do guineto. Então, ele é uma gimnosperma bem diferente. Nesse grupinho aqui, a gente tem dupla fecundação muito semelhante à de angiospermas. E a Welwitschia, que é essa planta super diferente. Então, só para vocês terem uma ideia, ainda não se sabe se ela tem dupla fecundação. As plantas aqui são dioicas, então tem plantas masculinas e femininas. E é uma planta que ela é super estranha. Ela só acontece no deserto da Namíbia. E ela é uma planta acaule. Acaule é quando a gente não tem o caule visível, o caule dela é subterrâneo. E ela tem, basicamente, 2 únicas folhas que crescem ao longo da vida. Então, são 2 folhas opostas entre si e que tem crescimento contínuo. Não sei se vocês lembram das aulas de morfologia, mas uma das características que eu falei, lá quando eu dei folha em morfologia, não sei se eu dei, acho que eu não dei aula de morfologia para vocês, para a maioria de vocês não. Mas uma das características de folha é que folha tem crescimento limitado. Ou seja, esse crescimento da folha ele é dado por uma gema, essa gema cresce até certo ponto e para. Isso vale para todas as folhas, menos
para Velvítica. Aqui a gente tem uma gema que ela é persistente e continua crescendo por toda a vida da planta. Então, essa é uma folha que não para nunca de crescer. Ah, mas por que eu não vejo uma folha de 1 quilômetro aqui? Alguém tem ideia? Nesse caso aqui? Por que eu não estou vendo uma folha que tem 1 quilômetro de comprimento? Vamos ver se alguém sabe. Vou até descompartilhar na tela, hein? Vamos lá? Deixa eu voltar aqui para a aula. Alguém tem ideia do porquê? Que essa folha cresce, mas eu não vejo ela enorme? Ninguém? Ninguém vai nem chutar? Sei lá, professor, porque seca, alguma coisa assim. Exatamente isso. Se a gente pegar essa folha, ela é uma planta de deserto. Então, vou voltar lá para a aula. Então, deixa eu voltar aqui para a aula. Só para mostrar o ambiente onde ela... Vamos lá? Ah, eu interrompi o compartilhamento sem querer. Espera aí, desculpa, vou fazer de novo. Errei. Compartilhar. Vamos lá? Deixa eu ocultar aqui. Essa é uma planta de deserto. Essas folhas, elas vão crescendo, 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 e conforme elas vão caindo no solo, a areia do deserto é muito quente. E elas vão queimando, literalmente. Vocês conseguem ver as folhas todas queimadas na ponta? E é por isso que ela não para de crescer. Porque as folhas, as pontas vão queimando, e a superfície foliar, ela vai quê? Cada vez diminuindo. E a folha continua crescendo. Vai queimando, a folha vai crescendo e assim por diante. Professora. Oi. Mas no caso aí, a senhora disse que ela vai crescendo, vai queimando a folha. Se eu criasse ela, tipo assim, num ambiente, tipo... Controlado? Estufa. Ela... Sim. Controlado, isso. Poderia crescer mais? A senhora já viu um caso desses, por acaso? Poderia, mas essa planta não. Essa planta, primeiro que ela é uma planta protegida por lei. Existe uma legislação, ela só acontece no deserto da Namíbia. É um ponto específico do deserto, não é nem no deserto inteiro. Ela é uma planta protegida por lei e você não pode retirar. Tanto é que ela é um ponto turístico da Namíbia. Então, tem gente que vai fazer turismo para conhecer as Velvítica, porque ela é um fóssil vivo. E aí você não pode tirar ela. Então, não é criada em estufa? Não, nunca. Ela só acontece aí. E se eu quisesse ver uma planta dessa, eu tenho que ir lá para a Namíbia, viajar e encontrar ela. Mas se a gente pensar no ambiente controlado, de estufa, essa folha cresceria indefinidamente. A gente consegue perceber isso porque a gema, ela não tem... Aí depois vem a parte hormonal da planta, né? Ela não tem o hormônio que vai cessar o crescimento. Tem uma deficiência nisso e continua crescendo. Então, por isso que ela continua para a vida inteira. Beleza. Certo? Essa parte aqui, eu deixei um vídeo para vocês. É a mesma coisa, o que está aqui. Eu deixei um vídeo já lá gravado, né, que mostra de reprodução das gimnospermas. Eu quero mostrar, aqui tem passo a passo, só para mostrar que a reprodução de uma gimnosperma, ela pode levar 3 anos. Então, é um processo super lento e mostra o que acontece em cada um dos passos. Só para vocês terem uma ideia. Isso está lá no slide, tá? Mas o que eu quero que vocês percebam? Isso daqui é um ciclo de vida. Então, tem a árvore. E aí, eu vou perguntar. Se eu fizesse uma pergunta na prova, que família está representada no ciclo de vida? Dá para saber. Alguém tem ideia? Pinácea ou Araucariácea? Que é uma conífera. Pinácea? Pinácea. Por quê? Por 2 motivos. Eu vou explicar o porquê que por mais de 2 motivos, né? Mas eu vou mostrar a característica. Primeiro, porque é monóica, ó. Masculinas e femininas. Repara que tá escrito flor masculina, flor feminina. É estróbilo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Coisas que a gente tira da internet tem isso. Outra coisa, ó. Olha o grão de pólen com as 2 asinhas. Um saco aéreo. Isso é só em pinheiro. Terceira coisa, ó. 2 óvulos por escama. Também é só para pinheiro. Então, a gente tem evidências aqui que isso é uma família pinácea. Então, vamos lá? O que a gente tem ali? Eu vou passar resumidamente.
Flores masculinas, ó, o meu estróbilo, né? Dentro dele a gente tem os sacos polínicos, né? Os microsporângios. Dentro dele eu tenho os micrósporos, que é o grão de pólen. Esse grão de pólen, ele precisa entrar, ó, lá dentro da escama feminina. Tem que ser pro lado de dentro, bem lá no fundo, porque os óvulos são invertidos. Esse grão de pólen, ele tem um saco aéreo que fica flutuando, cai ali dentro da escama. Caiu dentro da escama, a gente tem o processo de fecundação. Essa fecundação carrega o gametinho, então lá, o tubo polínico, carrega o gametinho até a entrada do meu óvulo. Repara que ele está virado para dentro, ó, o óvulo é invertido. Fecundou, esse zigoto fecundado, ele vai se transformar numa semente, e aí essa sementinha, ela se desenvolve e ganha uma asa. Pinheiro tem semente alada. O pinhão da araucária não tem asa, ele é carnoso, por isso que ele é comestível. Essa semente é liberada pelo vento. E aí a gente tem todo um ciclo. Esse ciclo aqui, ele leva até 3 anos para se fechar. Então, só para vocês terem uma ideia, eu sabia que eu tinha uma foto para mostrar. A quantidade de pólen produzido pelos pinheiros, ela é tão grande e tão absurda que a gente chega a enxergar. Então, vocês conseguem ver essa nuvem aqui amarela? É grão de pólen. Produz muito, porque esse grão de pólen, ele voa aleatoriamente. E ele precisa entrar dentro de cada escama. Essa pinha pequenininha, ela abre as escamas momentaneamente para receber esse grão de pólen. Recebeu o grão de pólen dentro das escamas, as escamas se fecham. A pinha aumenta de tamanho porque lá dentro está se formando a semente. Aumentou de tamanho, terminou o desenvolvimento da semente, a escama se abre novamente e libera a sementinha que é alada. Olha aqui, ó, isso aqui tudo é semente de pinheiro. Então, esse daqui é um processo lento, gradual, e que pode levar de 2 a 3 anos. Então, as gimnospermas têm essa particularidade. Só para vocês terem ideia, tem angiosperma que o ciclo de vida dela demora horas. Ao invés de demorar 2 anos, 3 anos, leva poucas horas. Só para vocês compararem questão de tempo. Essa é uma parte que eu deixo para falar quando a gente começar angiospermas, que é mais interessante. Ah, tá. Só para mostrar, esse daqui é o quadrinho que tem no final do capítulo de gimnospermas do livro Raven. Então, a atividade que eu vou deixar para vocês fazerem nessa sexta é para vocês preencherem esse quadrinho. Não vai ter que me entregar, essa é uma atividade para vocês, mas ela vai funcionar como um resumão de gimnospermas. E esse resumão vai ajudar muito vocês a estudar para a prova. Então, lembra, sexta-feira, então eu já vou sair daqui, deixa eu voltar aqui para minha tela, né? Então, lembrem, sexta-feira a gente tem a atividade para entregar que eu deixei na semana passada. Eu vou deixar mais atividade do quadrinho, mas não é para me entregar. Tanto é que eu vou deixar ela só aqui no grupo do WhatsApp, não vou colocar... Posso até colocar no AVA depois, quando ele resolver funcionar. E eu tô de plantão na sexta-feira para tirar dúvidas para a prova. Terça-feira, eu já começo assunto novo e sexta-feira que vem a nossa prova, dia 9. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida? Não, professora. Não? Hoje teve pouquinha gente, hoje eu fiquei triste, ó. Só 11. Não, 12. Então tá bom, gente. Obrigada pela presença de vocês. Minha filha dando tchau, muito bem, né? Obrigada pela presença de vocês. Então lembra, eu vou ver se eu consigo acessar o AVA mais tarde. Eu vou colocar aquela tabelinha para vocês preencherem, não é para me entregar. Sexta-feira, vocês têm que me entregar a atividade, eu tô de plantão no AVA, tá bom? Bom final de semana, bom estudo. Não esqueçam, semana que vem tem prova. Tá bom? Até mais, Obrigado, pessoal. professora. Até mais. Tchau. Tchau! Mãe, ó, peguei tudo que você gosta.